falando sobre autocompaixão. A gente tá com uma série, né, de lives falando sobre relacionamento, né? Então, são vários conteúdos para que a gente trabalhe melhor as nossas relações. E hoje a gente vai falar sobre autocompaixão, que é um tema que está muito relacionado ao setembro, né? Setembro amarelo, mês do suicídio, né? Do combate ao suicídio. E aí eu trouxe esse tema da compaixão, da autocompaixão, para a gente refletir um pouquinho dentro do setembro amarelo, tá? Então, esse trabalho que eu faço, né, com a psicologia positiva, que é uma área da psicologia que estuda os fenômenos positivos, né, uma área bastante nova, ela procura fazer com que a gente perceba aquilo que a gente funciona, né? Ela faz com que a gente entenda os nossos processos, utilizando as nossas forças e não necessariamente as nossas fraquezas. Não é porque a gente não vai olhar para as nossas dificuldades, a gente olha. Mas o processo da psicologia positiva, ele faz com que você comece a olhar para aquilo que você tem mais habilidade, e ela estuda principalmente os fenômenos positivos. Então, de que maneira a gente consegue funcionar melhor da vida, quais são os nossos recursos, né, positivos, para que a gente consiga sair, né, dos lugares. O pessoal está entrando aqui, boa noite para todo mundo. O áudio tá ok, né? Se tiver problema no áudio, vocês me avisam. Tô dando os primeiros avisos aqui antes de começar no tema de hoje, tá? Então, tudo que eu trago para vocês aqui nas lives é fruto de um estudo não, né? De uma ciência, né? De uma ciência que estuda os fenômenos positivos. Então, quando eu trago esses conceitos, eu estou trazendo baseado em diversas pesquisas, né? Diversos construtos que fazem com que a gente consiga florescer. Então, não são dicas, né? São técnicas realmente onde foi mais do que comprovado que as pessoas que seguem esses movimentos, elas têm maiores resultados na sua vida. Então, a psicologia positiva tem essa... Tá soprando no áudio? Peraí. O vento tá bem aqui em cima de mim. Deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí, vice. Melhorou, galera? Digam pra mim aí. Resolveu? Se eu derreter aqui, viu, vocês vão saber. Vou estar suando já. Mas vamos lá. Então, esses processos que eu trago, esses conceitos que eu trago, são conceitos que possuem técnicas comprovadas, tá? Onde várias pesquisas foram feitas com pessoas que fizeram esses movimentos, que fizeram esses trabalhos e que tiveram resultados positivos na vida, tiveram resultados positivos no próprio corpo, né? Porque se mensura a felicidade através de exames fisiológicos, né? Então não são dicas, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Outro ponto importante que eu sempre trago é o seguinte: o conteúdo que eu trabalho, ele também é um conteúdo que é muito conversado no senso comum. Porque autocompaixão, porque felicidade, porque tristeza, são temas do cotidiano que todo mundo conversa. Então a gente tem sempre conceitos um pouco equivocados sobre esse tema, e é natural que a gente tenha, porque ele é do senso comum, e eu procuro sempre trazer os conceitos dos trabalhos, do conceito do conteúdo que eu estou trazendo, para que a gente fique na mesma pauta, para que a gente fique no mesmo lugar. Tá? Então é por isso que eu começo sempre as minhas lives falando sobre o conceito do termo que a gente está trabalhando. Então a gente vai falar hoje sobre autocompaixão, tá? Autocompaixão, que é uma força de caráter, tá? Também é uma força de caráter, como honestidade, como a gente conversou na última live, do conjunto de 24 forças de caráter relacionadas às 6 virtudes humanas. Certo? Que é um dos conteúdos mais estudados pela área da psicologia positiva. Então, você pode fazer seu questionário via, o pessoal que está no grupo comigo já está com o questionário, então vocês podem olhar aí no questionário via onde está a força de vocês, generosidade ou bondade,
tá? Que ela vai aparecer com essa nomenclatura, para vocês entenderem um pouco de como é que tá essa força de caráter dentro de vocês. Ou seja, todos nós temos níveis de compaixão, níveis de bondade, níveis de autocompaixão, tá? Não é eu tenho ou não tenho. Eu tenho níveis. E aí, antes da gente falar especificamente sobre autocompaixão, eu quero falar com vocês sobre o que não é autocompaixão. Porque existe toda uma confusão sobre esse termo. E se a gente entender bem direitinho, né, o que é autocompaixão, entender bem a técnica, porque eu vou trazer um exercício hoje também para que vocês façam um exercício. Então, quem puder, corre aí, pega um caderno, pega uma caneta, porque a gente vai fazer um exercício hoje bem específico, tá? Eu preparei o material de uma maneira muito amorosa hoje, em função do Setembro Amarelo. Então, eu já vou fazer um exercício com vocês hoje aqui na live, tá? Então, pega um caderninho aí, uma caneta, porque a gente vai escrever um pouquinho. Então, antes de começar a falar sobre o que é autocompaixão, eu vou falar sobre o que não é autocompaixão, que não é compaixão. Por quê? Porque a gente mistura muito esses conceitos, tá? Então, a primeira coisa que é natural a gente confundir é com a pena, tá? E por que eu preciso entender todos esses termos? Porque se eu conseguir funcionar bem comigo, se eu conseguir me relacionar bem comigo, é o primeiro caminho seguro para que eu aprenda a me relacionar bem com qualquer pessoa. Então, para que eu tenha relações saudáveis com os outros, eu preciso primeiro desenvolver uma relação saudável comigo. Porque é justamente porque eu não desenvolvo uma relação saudável comigo que eu começo a me danar nos relacionamentos por aí. Tá? Por isso a gente está começando com um tema que está relacionado a nós mesmos, tá? Quando a gente resolve na gente, a gente resolve fora. Quando eu resolvo dentro, eu resolvo fora. Então, vamos começar com a pena. O que vocês acham que é a pena? A gente deve sentir pena das pessoas. O que vocês acham? O que é a pena? Hoje eu tô querendo interagir, tá, minha gente? Vocês falem aí. Parem de ficar esperando que eu dê aula toda vez. Pensem comigo. É bom sentir pena de alguém? Eu gosto quando sentem pena de mim. O que vocês acham? O que é o conceito de pena? Vou ler para vocês. Pena é sentir tristeza ao ver outra pessoa numa situação delicada. Faz sentido para vocês esse conceito? Perfeito, Paulinha. Fosse perfeita no significado. É sentir tristeza, pena é isso. Sentir tristeza porque alguém está passando por uma situação delicada. Por que é que sentir pena é muito ruim? Porque quando eu sinto pena de alguém, eu passo uma mensagem, que não é consciente, tá, minha gente? Mas eu passo uma mensagem de que essa pessoa não consegue sair daquela situação. Que ela não tem força o suficiente para sair daquela situação. A pena é um sentimento que passa uma sensação de finitude, de estagnação, entende? É como se aquela pessoa fosse sempre continuar naquela situação delicada e ela não tivesse condições de sair daquela situação delicada. Isso é o sentimento da pena. É o sentimento da pena. Então, qual é a mensagem que você passa para o outro quando você sente pena? Você passa para o outro uma mensagem de que ele tá lascado, tá ferrado e dali ele não sai. Porque você tá triste pela situação delicada. Outra coisa que a pena faz, que é muito arriscado, é que se você não estiver atento, você que tá sentindo pena, também sente culpa. Porque se você tá numa situação melhor, você sente inconscientemente culpa por não estar na mesma situação do outro. Vê que doido, né? Então, quando esse outro tá numa situação ruim e você tá com pena dele, você gera uma condição para ele, dele se sentir inferior ou incapaz, principalmente incapaz, a pena, mas você também tem uma tendência a sentir culpa porque você tá feliz. Você consegue ficar feliz vendo uma pessoa triste? Às vezes é difícil, né? Então, imagina, você foi jantar num restaurante massa hoje, comeu uma comida maravilhosa e depois você resolveu fazer sopão na rua, no centro da cidade. E aí você chega ali e você vê aquelas pessoas na situação que não conseguem nem comer um pão.
Então, dá um sentimento de pena. E aí você sente o que também? Culpa. Porque você acabou de ter um jantar maravilhoso no shopping. Então, o sentimento de pena não é um sentimento positivo por isso, tá, minha gente? Porque eu sinto tristeza, mas eu sinto a tristeza dentro de um lugar de estagnação. Estagnação, ou seja, o outro não sai daquela situação. Você passa a mensagem que ele não pode sair daquela situação e você ainda passa a mensagem que você não pode ser feliz, porque o outro não sai daquela situação. Alguns segundos para vocês refletirem na vida de vocês. O quanto que vocês já tiveram na culpa, porque alguém não estava bem, mas você estava. E o quanto que você passou sem querer essa sensação de que o outro não tem como sair dali. Sabe por quê, minha gente? Porque quando a gente olha para uma pessoa e a gente sente pena, o outro percebe no olhar da gente o quanto que ele tá muito mal. Porque a gente olha de um jeito que é assim, essa pessoa não tem como sair daí, e é como se aquela situação fosse se perpetuar. Aquela situação delicada fosse se perpetuar. E nenhuma situação se perpetua. Nenhuma. Que faz parte da lei, né? A lei estamos em constante mudança, tá? Então, o que acontece com a autopiedade? Porque aí estamos falando de nós, né? Então, autocompaixão não é autopiedade. Autopiedade é o quê? Eu senti pena de mim. Eu sinto pena de mim. Então, eu fico sentindo pena de mim, e o que eu faço? Eu me saboto. Eu faço isso direcionado a mim mesmo. Então, eu simplesmente acho que eu não consigo sair daquela situação. Eu me sinto incapaz de sair daquela situação. Então, quando eu começo a ter pena de mim, eu vou me tornando incapaz de sair daquela situação. E todos nós podemos sair de qualquer situação. De qualquer situação a gente consegue sair. O tempo de saída vai mudar. Mas se a gente fizer um movimento, a gente vai sair. Se eu me movimentar, eu jamais estarei no mesmo lugar. Então, quando eu tenho autopiedade, eu me coloco num lugar de tristeza sobre a minha situação e de não ação. Isso não é compaixão, tá? Autopiedade não é compaixão. Segundo termo muito confundido com compaixão, com autocompaixão. Indulgência. Vocês sabem o que é indulgência? O que é indulgência? Quem arrisca? A indulgência é a absorção dos pecados. Nós somos absolvidos pelos meus delitos. Absolvidos. Perdoar os pecados. Isso é indulgência. A indulgência. Então, dentro da absolvição dos pecados, está implícita uma mensagem de pode continuar pecando. Pois é, perdoar o outro, exatamente. Perdoar o outro. Mas, dentro da indulgência, eu perdoo o outro e esse outro não tem mais retaliações referente ao delito que cometeu. Então, ele pode também não ter aprendizados sobre isso. Quem tem filho pequeno sabe. Se a gente não der um castigo, o que acontece? A gente diz 1000 vezes e a gente perdoa. 1000 vezes perdoa. Se a gente não der o castigo, o que acontece? Não aprende. Não aprende. Porque precisa existir uma reação contrária para a gente compreender que não deve continuar fazendo daquela forma. Então, autocompaixão também não é autoindulgência. E o que é essa autoindulgência? É a gente se dizer pra gente toda hora que tudo bem. A gente se diz toda hora que tudo bem. A gente perdoa os nossos pecados. A gente é indulgente para conosco. Então, autocompaixão não é autoindulgência. Então, não é eu perdoar os meus pecados, certo? Sem nenhuma consciência de por que é que eu tô pecando. Porque sabe o que acontece com a autoindulgência? Você vai continuar contraindo novas dívidas. Pense na relação com filhos. Se você não der limite, né, como Camila colocou aqui, fica sem limite.
Então, se você não dá limite para o seu filho, o limite para a criança precisa ser com um castigo concreto, porque ele não compreende a conversa. Certo? Determinadas idades não compreendem o motivo pelo qual você está brigando ou reclamando sobre algo. Então, você precisa dar um castigo para ele entender que existe uma reação contrária àquela atitude. Então, na autoindulgência, eu perdoo as dívidas sem mostrar essa reação contrária, sem mostrar que isso tem um efeito colateral negativo para a pessoa, ou no caso para você. Então, com a autoindulgência, qual é a minha tendência? A minha tendência é contrair novas dívidas quando eu sou autoindulgente comigo, porque eu não aprendi. Eu perdoei a mim mesma porque é que eu fiz aquilo, mas eu não aprendi. Por exemplo, eu sou louca por chocolate, né? Chocolatra louca, e de vez em quando eu tenho umas crises de labirintite e eu não posso comer chocolate, né? Não posso comer chocolate. Recentemente eu tive uma crise de labirintite que foi disparada, além do estresse, da falta de sono e de muito trabalho, enfim, de pandemia e tal. Foi disparado por um pote de Nutella que eu enfiei pra dentro porque eu tava precisando comer chocolate. E veja, se eu for autoindulgente comigo, eu simplesmente vou dizer assim, eu tava muito estressada, eu não tinha comido nada, eu precisava colocar chocolate para dentro, porque senão minha pressão ia cair, doce sobe a pressão, sei lá. Eu trouxe todas as desculpas, né, ou todos os porquês, ou todas as justificativas pelo qual eu enfiei minha cara no pote de Nutella e comi Nutella até passar mal, até ter uma crise de labirintite. E aí eu compreendo a mim mesma, porque eu me acolho. E eu digo assim, mas eu tava precisando de chocolate. Eu não tava legal, não foi um dia fácil, né? Algumas coisas difíceis da minha vida estavam acontecendo e o chocolate me dá uma alegria plena e basta eu comer o chocolate que eu fico bem. E tudo bem, Roberta. Aí eu converso comigo, sou autoindulgente comigo e digo, tudo bem, Roberta, você não tava legal e realmente você tem que comer aquele chocolate mesmo, depois você passou mal uma semana sem trabalhar, tudo bem, mas você tava muito estressada. Quando eu sou autoindulgente, eu paro aí. Eu paro na justificativa, eu me justifico porque eu fiz aquilo. Só que se eu paro aí, o que é que vai acontecer? Pensem comigo. Se eu paro aí na justificativa e me perdoo, sou autoindulgente comigo, me absolvo dos meus pecados, o que vai acontecer? Eu vou comer outro pote de Nutella, provavelmente no próximo estresse. Claro. Eu não aprendi com os erros. Eu não aprendi o dano que me causou. Eu me compreendi, eu me acolhi, me dei todas as desculpas e eu não aprendi com os erros. Então eu continuo cometendo os mesmos erros e eu vou ter o quê? Os mesmos resultados ou pior. Aí sabe o que é que acontece com a autoindulgência? A autoindulgência pra mim, ela é pior do que a pena, tá? Sabe por quê? Deixa eu ler o que vocês estão colocando aqui. Perfeito. Cria um hábito. Eu não descubro como mudar, eu não vou me esforçar para mudar na próxima. E sabe qual é o grande risco da autoindulgência? Tem a ver com os milagres. Porque se a gente for ao pé da letra da palavra, e por isso que eu gosto muito de trabalhar a palavra, o conceito dela, o significado dela, é assim: perdoar os pecados. E quando a gente quer os pecados perdoados, a gente quer o quê? A gente quer os milagres, né? Isso, a gente quer os milagres. A gente quer que nossas dívidas sejam perdoadas. Ou seja, eu tô devendo, sei lá, 500 mil reais. Eu tô devendo 500 mil reais pra alguém. E eu quero que esse alguém absorva a minha dívida e eu pare de dever 500 mil reais. O que é que eu tô querendo, minha gente? Eu tô querendo milagre, né? Isso, uma coisa instantânea que resolve o problema. Sabe o que é que a autoindulgência faz? O grande risco da autoindulgência é você se jogar em processos que você quer milagres. Milagres. Você não aguenta a dor. Você não aguenta resolver o motivo pelo qual você tá comendo a Nutella. E você quer que a Nutella lhe salve naquele momento. E você quer que ela continue lhe salvando. Só que 5 minutos depois você tá lá, tonta, bêbada, né? Com crise de labirintite. Pô, Paulinha, fosse dura, hein? Jesus lava os pecados da gente com sangue. Não, a gente é que dá o sangue para lavar nossos pecados. Por quê? Porque se eu não trabalhar porque eu estou metida nessa confusão, a autoindulgência vai fazer com que eu queira milagres. E é o que está acontecendo nesse momento. Por que a gente está tendo
Os índices tão altos de depressão, tanta gente tomando ansiolítico, tanta gente ficando com vícios, com bebida, drogas, e o próprio suicídio em si. Por que a pessoa se mata? Porque ela quer um milagre, ela quer arrancar a própria dor, ela quer um milagre. E eu tenho conceitos específicos sobre isso, porque eu sou espírita, então para mim é ainda mais doído ver quando as pessoas entram em processo de suicídio. É muito doído, porque dentro da minha concepção, dentro da minha crença, não vai resolver o problema da dor. Né? No segundo seguinte, eu estudo suicídio, estudo mesmo, estudo dentro do processo espírita também. E é segundos, logo após o ato, a pessoa já percebe que ela continua com a dor. Então, o próprio processo de suicídio é isso. É eu querer um milagre, eu querer que algo me salve instantaneamente da minha dor. Então, eu queria que vocês refletissem profundamente sobre isso. Porque a live de hoje, ela tá com pouca informação, mas ela tá com muito conteúdo. Pouca informação, eu trouxe pouca informação para vocês. Mas é muito conteúdo. Então veja, quando eu sou autoindulgente comigo, quando eu quero perdoar os meus pecados, sem olhar para as consequências dos meus atos que criaram os pecados, eu espero milagres. E quando eu espero milagres, eu me meto em grandes problemas. Porque nada é instantâneo. Porque o processo da felicidade, ele é um processo construído. Ele não é um processo adquirido do além. Ele precisa ser construído. Eu vou construindo a minha felicidade. Para eu construir a minha felicidade, eu tenho que ser extremamente honesta. Extremamente honesto comigo. Em tudo. Eu tenho que entender por que é que eu cometo determinados delitos e aqueles delitos eles vão voltar para mim. A minha alma sente que eu não tô fazendo as coisas corretamente. Então, veja, a autoindulgência, que é passar a mãozinha na cabeça da gente, faz com que a gente espere esses milagres. Vocês estão entendendo essa história dos milagres? E aí, o que é que acontece? Eu não faço o processo que é necessário ser feito, que é desconstruir a tristeza. Quando eu penso em suicídio, eu quero que a dor vá embora, mas ela não vai. Ela não vai, você vai se matar. E a dor vai continuar aí, porque a dor tá dentro da alma, não tá no corpo. Não tá no corpo. Então, a gente tem que ter atenção com a autoindulgência. A autocompaixão não é pena, nem é autoindulgência, tá? Nem é autoindulgência. Ficou claro a parte da autoindulgência, como ela é arriscada. Como ela é arriscada. E como a gente, sem querer, quando é autoindulgente com a gente, é quando a gente está querendo esses milagres. E como isso é perigoso. Porque não existem milagres, existem caminhos. Existem caminhos, quando eu tô no processo, quando eu tô na força mesmo, quando eu tô compreendendo muito bem o que eu preciso aprender, existem os milagres, que não são milagres. A gente pensa que é milagre, mas na verdade é o processo nos respondendo que a gente tá no caminho. E respondendo de maneira inesperada. Inesperado não é milagre, é algo que eu não esperava e acontece. Mas se eu estiver confiante no meu processo, se eu estiver fazendo o processo corretamente, eu já deveria esperar que as coisas seriam resolvidas, tá? Então, o que é realmente a autocompaixão? Vamos entender agora o que é autocompaixão, que nem é pena, nem é indulgência. A autocompaixão é compreender o próprio sofrimento e agir na direção de aliviá-lo. Se vocês puderem, anotem isso, porque essa frase vai mudar a vida de vocês se vocês conseguirem seguir com isso, tá? Porque é a partir de nós que nossa vida inteira muda. Então, se eu souber mudar a mim, eu mudarei todo o meu contexto, todo o meu cenário. E essa frase, ela traz essa força. Ela traz essa força, tá? Então, a autocompaixão é compreender o próprio sofrimento e agir na direção de aliviá-lo, não de resolvê-lo, agir na direção de aliviá-lo. A compaixão é isso também. A compaixão não é empatia. A compaixão é o compreender o sofrimento do outro e buscar aliviá-lo. Não é me responsabilizar pelo sofrimento do outro, mas é buscar aliviar, que é diferente da empatia, que é sentir o que o outro sente. Veja quantos termos a gente tem e a gente mistura tudo. Então, a compaixão é compreender o sentimento,
Tá, Bruninha? Compreender o que eu estou sentindo e agir na direção de aliviar isto que eu estou sentindo. Então, não é indulgência, compreendo porque eu fiz isso e nada mais eu faço. Espero o milagre divino. Nem é pena de olhar para minha situação e dizer, pobre, coitada de mim, não tem como você sair mais nunca desse lugar. A autocompaixão tem a ver com atitudes, não tem a ver com autopiedade, que é o que a gente pensa, tá? Todo mundo entendeu o que é autocompaixão. Vocês estão entendendo? Beber um chazinho aqui. Então, papel e caneta na mão. Vamos fazer um exercício prático para a gente entender a autocompaixão. A autocompaixão é compreender por que é que eu cometi certos delitos. Compreender por que é que eu agi de determinada maneira que não foi legal. Compreender por que eu cometi erros. Compreender por que é que eu me joguei em determinadas situações de relações. Por que foi que eu fiz isso? Eu preciso compreender. É delicado, tá, Bruninha? É bem delicado. É bem sutil também, mas a gente vai trabalhar e vai entender bem direitinho. Então, vê só. Obviamente, quanto mais eu me conhecer, mais eu vou compreender porque eu me meti em certas situações. Então, nunca é pouco, né? Reforçar que é necessário processos de autoconhecimento. E a gente precisa saber qual é o processo de autoconhecimento que eu preciso no momento, tá? Porque tem vários tipos de terapias com várias técnicas diferentes. Às vezes eu preciso de uma terapia extremamente tradicional, com um psicólogo, e é necessário. Agora mesmo eu voltei. Depois de uns 7 anos sem estar em processos terapêuticos, eu voltei para terapia porque eu precisava aprender a lidar mais com a raiva e eu não estava conseguindo lidar e eu precisava de um processo estruturado terapêutico. Às vezes eu vou fazer outros tipos de terapia para entender, né? Às vezes eu vou fazer um processo de dança que vai me ajudar. Tá? Às vezes eu vou fazer um treinamento comportamental. Então, eu também tenho que ter autoconhecimento suficiente para saber qual é a terapia de autoconhecimento que vai mais me esclarecer. Às vezes é uma constelação familiar que vai me dar um insight, um entendimento sobre o que eu preciso. Entendem? Então, eu também tenho que ter autoconhecimento para saber qual é a terapia mais adequada para o que eu estou precisando compreender. Mas eu preciso compreender. Então, a autocompaixão é compreender o motivo pelo qual, o que me levou a cometer determinados delitos. Para depois, só depois de compreender, é que eu vou agir na direção de aliviá-lo. Não posso sair correndo para tentar aliviar algo que eu nem compreendi. Porque eu vou aliviar geral, eu não vou saber nem o que é. Aí eu vou me distrair. Que foi o post que eu fiz agora há pouco no Instagram. Distração é quando eu não consigo resolver um problema. E fico me ocupando de outras coisas, porque eu não tenho condições de resolver um problema. Né? Narinha tá perguntando aqui, quem vai indicar a terapia correta para mim naquele momento? Ou você é que vai ter que descobrir. Isso leva um tempo. Se você tiver com alguns profissionais mais conscientes, esses profissionais mesmo podem indicar, mas eu não sei o quanto de tipos de terapias que os profissionais conhecem por aí. Por exemplo, quando uma pessoa vem pra mim, vocês sabem que eu não trabalho, quem me conhece, lógico, sabe que eu não trabalho com pessoas com disfunção emocional, ou seja, pessoas que estão com ideação suicida, estão num nível de muita densidade emocional. Eu só trabalho se essa pessoa estiver acompanhada efetivamente por um processo terapêutico tradicional. Porque o meu trabalho, ele trabalha no florescimento. O meu trabalho é pegar a pessoa dentro de um processo de, eu chamo meia depressão ou neutralidade, a vida dela tá marromeno, a vida dela tá muito legal. E aí eu trabalho para florescer com essa pessoa, para levá-la para um processo de mais positividade e bem-estar subjetivo, ou seja, mais florescimento, mais vida. Esse é o meu trabalho. Se a pessoa chega do 0 para baixo, ou seja, numa depressão profunda, porque depressão praticamente tá quase todo mundo, né? Mas se a pessoa chega numa depressão profunda, eu não vou poder trabalhar com essa pessoa para ela já florescer. Ela primeiro vai ter que organizar melhor a depressão profunda dela. E aí, muitas vezes eu indico para psicólogos para que
trabalha em processos tradicionais. Às vezes eu indico constelação familiar, às vezes eu indico um processo, uma massagem, às vezes eu indico dança de salão, ou seja, tem várias terapias de autoconhecimento. Às vezes o próprio profissional ele pode indicar para você o que seria mais adequado e sugerir, mas é minha responsabilidade perceber que terapias são mais interessantes e por isso eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer os tipos de terapia que existem para ver como é que eu me identifico em cada uma delas, para que eu saque a terapia correta para o momento. Então, minha vida inteira, eu não espero o tempo passar. Eu preciso entender o sentimento que eu estou vivendo porque eu tomei determinadas decisões. Porque o que é a vida? A vida é uma sequência de boas escolhas. Não é isso? A vida não é uma sequência de boas escolhas. A felicidade vem da minha capacidade de escolher. Então, se eu escolhi mal, se eu estou mal, né? Se eu estou numa situação que não está boa, porque eu fiz algumas escolhas que não foram boas. E eu, Roberta, procuro sempre entender por que foi que eu fiz essas escolhas assim. E eu vou escolher os processos, milhares que eu conheço, um monte, que eu sinto que é mais adequado. Por isso eu preciso conhecer. Entende, Narinha? Eu preciso conhecer um monte para poder ter noção de qual é o que eu escolho em determinado momento. Então, voltando para o exercício, preciso compreender os meus sentimentos. Os meus sentimentos, tá? Preciso compreender os meus sentimentos. E a Adriana tá perguntando aqui, o que será que eu devo fazer? Isso é uma pergunta muito abstrata. O que será que eu devo fazer sobre que situação e em que situação que eu estou? Eu não consigo dizer para vocês, minha gente, dentro de uma live, coisas específicas. A gente precisa aprender a especificar as coisas. Por isso que o meu trabalho ele é tão detalhado, tão em cima de percentuais. Porque eu estou sofrendo porque eu me separei, eu estou sofrendo porque perdi um emprego. Duas pessoas estão na mesma situação, mas a forma de sofrer, o motivo do sofrimento é diferente. E eu tenho que saber como é que eu funciono, né? O que é que eu funciono. Então eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar resolver. Eu não tenho que resolver. Tem uma diferença entre resolver e buscar resolver, tá? A gente se cobra por resolver e muitas vezes a gente não sai do lugar. A gente precisa buscar resolver. Quando eu começo a buscar resolver, vai chegar um momento que eu vou começar a resolver. Então, eu tenho que buscar, descobrir, ir atrás, tá? Então, vamos compreender sobre sentimento. Quero fazer um exercício com vocês prático agora. Peguem papel e caneta. Aí, eu criei esse exercício hoje de tarde, tá? Para trabalhar com vocês aqui. Um exercício específico para autocompaixão. Então, eu quero que vocês pensem agora. Eu vou fazer mais lento o exercício para todo mundo conseguir fazer. Mesmo quem não tá com papel e caneta aí faz na cabeça. Mas se você tiver com papel e caneta é melhor, tá? Pense numa situação que você viveu ou está vivendo muito ruim. Pensa aí. Pensa numa situação que você, por conta de escolhas que você fez errada, você bateu nesse lugar aí e foi uma situação muito ruim, muito difícil para você lidar. Ou você está vivendo agora uma situação difícil de lidar, tá? Pensa nessa situação. Dá um tempinho aí pra vocês pensarem. Pensa mesmo. Traz ela pra mente. Traz a situação aí pra cabeça. Se puder, escrevam a situação. E eu quero que vocês pensem que escolhas erradas vocês fizeram pra chegar nessa situação. Quem começa o exercício não para no meio não, tá? Quem decidiu começar o exercício, fica até o final aqui na live, porque senão sai pior, hein? Fica até o final, tá? Porque a gente vai entrar, mas a gente vai sair. Porque esses são os processos que às vezes a gente se dana por aí por causa disso. A gente entra no processo, mas não sai do processo. A gente precisa sair também. Então, quem começar, não vai embora no meio, não. Então, pense quais foram as escolhas erradas que você fez para você cair nessa situação. Então, como o tema é relacionamentos, né? A série é relacionamentos. Imagina aquela relação péssima na sua vida. Relações abusivas, né? Que de 5 mulheres, 3 passou por uma relação abusiva. Então, a maioria de vocês aí passou, né? Ou passou, vai passar, hein? Fica ligado. Então, pensa aqueles relacionamentos que deu ruim mesmo a coisa. Que a coisa foi bem difícil, que o término foi difícil, que terminar foi difícil, que ainda está sendo. Pensa. E pensa que escolhas erradas você fez para cair nessa situação. Não estou querendo levar em consideração a responsabilidade do outro, não. Tudo é nossa responsabilidade, não é nossa culpa.
Mas é nossa responsabilidade continuar, inclusive, numa relação ruim. Ah, mas me traiu, me sacaneou, me ferrou. Ok, é responsabilidade do outro. Não tô tirando a responsabilidade do outro. Mas só nós podemos nos tirar do buraco. Então, se essa criatura te traiu de verde e amarelo, por que é que você não saiu antes da situação? Nossa responsabilidade. Então, por favor, pensem e escrevam. Vocês estão escrevendo aí, vocês estão fazendo. Pensem e escrevam que escolhas erradas vocês tomaram para descambar nessa situação. Agora eu quero que vocês pensem, voltem lá atrás, porque hoje vocês têm um entendimento, né? Hoje vocês estão com o entendimento das merdas que vocês fizeram. Mas voltem lá atrás e pensem que condições emocionais e de desamparo vocês estavam lá quando fizeram essas escolhas erradas. Pensem. Vou repetir até a frasinha que eu escrevi aqui mais cedo. Descreva a sua condição de entendimento e desamparo. Naquela época que você fez essas escolhas erradas, você tinha um entendimento sobre a vida, um entendimento sobre as possibilidades. E você também tinha uma condição de desamparo. Você estava querendo algum tipo de amparo e você não estava entendendo muito bem as respostas que você teria diante das escolhas. Você estava acreditando, claro, que se você fizesse tal coisa, você teria a sua condição de desamparo minimizada. Você seria amparada. Ou você sentiria emoções positivas. Por isso, você tomou esses caminhos que por acaso deram errado. Mas eu quero que vocês voltem lá para tomar consciência da condição de vocês na hora que escolheram errado. Vocês conseguem fazer isso? Vocês estão conseguindo perceber a condição de vulnerabilidade que vocês se encontravam quando tomaram as decisões erradas, quando fizeram pequenas escolhas erradas? E o que é que vocês acreditavam que iam ter se fizesse aquilo? Se escolhesse por aquilo, se insistisse mais naquele relacionamento, se desse uma chance, se eu desse mais uma chance, e se a gente fizesse uma viagem, e se eu engravidasse, e se eu saísse do meu emprego para cuidar mais da criatura, eu não sei. E se eu me esforçasse um pouco mais, será que esse ser, ele me traria o que eu estou precisando? Existia uma condição de desamparo. É aí onde a gente precisa atuar com a compaixão. No caso, autocompaixão. É o compreender a minha situação de desamparo quando eu tomei a decisão errada. É o compreender que eu enfiei a cara no pó de Nutella porque eu estava sem almoçar. Porque eu tô num ritmo frenético, maluco, não é de pandemia pra cá, é desde quando meu filho nasceu. E eu fiz uma transição de carreira no meio disso. O quanto que eu não tenho ajuda, o quanto que eu não tenho uma rede de apoio e o quanto que eu tô esgotada, sem dormindo 5 horas por noite há uns 7 anos, o quanto que eu tô cansada de tudo isso, que eu... O que é que me custa enfiar a cara no pote de Nutella diante de tantas coisas? Então, eu não aguentei enfiar minha cara no pote de Nutella, porque tive uma hora que eu precisava de um amparo, e o amparo foi o chocolate. Tô trazendo essa não é uma metáfora, porque foi real, mas assim, imagine os relacionamentos que a gente se mete, porque a gente tá tão machucado, porque a gente tá se sentindo tão abandonado, tão sozinho, e a gente se esforça um pouquinho mais porque a gente quer amparo, tá? Então, neste momento é onde você tem consciência de como foi difícil para você não decidir errado naquele momento. Autocompaixão. Agora, seguimos para o próximo passo, que é: o que você acreditava naquela época, quando decidiu, e foi por isso que você decidiu, que você tá vendo agora que não é verdade, que não é realidade?
Ou seja, é o momento da gente encarar de frente as ilusões que caíram. Eu decidi comer um pote de Nutella porque eu achava que eu ia ficar mais feliz. Eu fiquei feliz em 5 minutos e em 10 minutos eu estava completamente tonta e precisei desmarcar o meu trabalho durante uma semana. Que ilusões que eu percebi aí? Desamparo é uma forma de carência. Sim, mas não a carência do mimimi. Desamparo é uma situação de que eu não tenho onde cair, assim, eu preciso de alguma coisa para me acolher. Eu preciso de algum acolhimento. E eu tô me sentindo desacolhida. Eu preciso ser acolhida por alguma coisa, tá? Isso é o desamparo. Tá, Edwina? Tu entendeu? Então, vejam só. Na hora que eu olho para trás e percebo minha condição de desamparo e percebo por que foi que eu tomei aquelas decisões erradas, agora que eu já vivi, tomei a decisão e vi que me dei mal, que ilusões que caíram. Porque quando eu tomei uma decisão, acompanhe meu raciocínio, quando eu tomei aquela decisão, eu achava que eu ia chegar num lugar que eu não cheguei. Quais foram as minhas ilusões? O que é que eu achava que era realidade, que não é realidade? A última parte é essa, a lei me diz. Vou falar de novo. O que a gente voltou lá atrás no passado e foi tentar entender o motivo pelo qual a gente escolheu errado. Então, eu tô dizendo pra vocês que a gente escolheu errado porque a gente tinha uma condição lá atrás de carência afetiva, de desamparo, de uma necessidade emocional que a gente achava que se a gente tomasse aquela decisão, essa necessidade seria nutrida. Por isso a gente escolheu. E aí a gente escolheu. E aí a gente chegou hoje na situação e pensou, que merda que eu fiz, por que eu escolhi isso? Hoje eu tenho noção da realidade. Eu sei que a minha escolha não deu aonde eu queria. Minhas ilusões caíram. Estamos nessa época, né, meu povo? A gente já conversou nos grupos, nos meus grupos, que a gente sabe que a terceira temporada de 2020 é cair as ilusões. Quero das ilusões. Por isso tá todo mundo desesperado na merda, confusão toda rolando aí, porque tá caindo as ilusões, mas isso é bom, porque aí agora a gente vai fazer direito. Então, observa agora, se der, escreve aí, que ilusões que caíram. Eu decidi fazer mais pelo outro do que por mim. Deu certo? Ilusões caíram. Ilusões caíram. Tá? Aí vamos lá. Próxima tarefa. Entenderam aí, né? Perfeito. Perfeito. Eu tenho que saber me nutrir. Aí essa galera já tá intuindo as próximas etapas aqui do exercício. Próxima etapa aí. O que você estava precisando muito? Qual sentimento que você precisa ter e achava que aquela situação ou pessoa iria te proporcionar? Vamos pro sentimento. Compaixão não é compreender o próprio sentimento, então vamos lá. Qual era o sentimento que você estava precisando? Que emoção você estava precisando sentir naquela época que você achava que aquela pessoa ou aquela situação iria te proporcionar? A gente tem que ser muito preciso nessa identificação, tá? Essa é a etapa compreender da frase. Compreendemos? Vocês acham que vocês conseguiram compreender a situação? Me dê um feedback aí. Vocês conseguiram ir para uma situação no passado e compreender o motivo pelo qual vocês fizeram as escolhas erradas? Que sentimentos que vocês queriam atender ali, que vocês acreditavam que aquela pessoa, situação, iria atender. E agora que passou, você viu que não atendeu e por isso você está se punindo e por isso que você está nesse sentimento de que fez algo errado, de que a vida não tá boa. Conseguiram identificar o sentimento ou os sentimentos. Biase, beijo. Conseguiram identificar os sentimentos. Ok. A gente não pode parar aí, porque se a gente parar aí, ó, certo? Não podemos parar aí. Identificamos o motivo pelo qual a gente fez besteira. Ok. Toda hora a gente faz besteira. Tudo bem. Identificamos. Vamos para a segunda parte da frase. Vocês anotaram a frase do que é autocompaixão? Compreender o próprio sentimento e agir na direção de aliviá-lo, não resolvê-lo, aliviá-lo, ok? Primeira parte, compreender o próprio sofrimento. Compreendemos. Agir na direção de aliviá-lo. Vamos para a segunda etapa. Primeiro vamos entender a palavra aliviar, que eu tô igual professora da alfabetização. Aliviar é resolver, minha gente. Aliviar é resolver.
pausa dramática para vocês pensarem o óbvio, mas que nunca é óbvio. Aliviar não é resolver. A gente entra em pânico e acha que nunca vai sair de uma situação porque a gente quer resolver. Resolver. E aí a gente não se movimenta. A gente precisa primeiro focar em aliviar. Focar em aliviar não é perdão dos pecados. Já conversamos sobre autoindulgência. E aliviar não é milagre no sentido de perdoar as dívidas e os pecados. Certo? Aliviar tem duas direções. Aliviar tem duas direções. Uma direção de aliviar meus probleminhas, ela precisa ser imediata. E a outra, ela precisa ser consistente. Vocês lembram que eu sempre falo aqui do conceito de felicidade autêntica do ponto de vista da ciência, que é um conceito que eu trabalho muito nos meus cursos. O que é felicidade, minha gente? Felicidade é uma experiência, uma emoção, um sentimento do presente que é físico. Felicidade, ela tem que ser física. Eu tenho que sentir no meu corpo felicidade. Beleza? Sentir no meu corpo felicidade. Então, para que eu sinta felicidade e para que essa felicidade ela tenha plenitude. A felicidade precisa passar por um movimento que ele é do momento, de agora e também de uma constância. Então, quando eu tô falando dessa segunda etapa da autocompaixão, que é agir na direção de aliviá-lo, eu tô falando que eu tenho que aliviar hoje, mas eu também tenho que aliviar no sentido crescente para frente. Por isso que a autoindulgência é péssima, porque ela quer milagre. Ela quer aliviar agora. Não, eu tenho que aliviar agora, preciso aliviar agora, mas eu preciso trabalhar no sentido de aliviar numa crescente. Eu preciso entender o que tá acontecendo comigo. Tá? Então, vamos lá. No sentido de aliviar, vamos para os exercícios que eu montei aqui para vocês. O que você entende hoje que você não entendia antes? Com essa experiência que você se danou aí, o que você entende hoje que você não entendia antes? Por exemplo, eu acreditava que se eu dedicasse toda a minha vida para um outro ser, ele se dedicaria toda a vida dele para mim e ele atenderia todas as minhas necessidades emocionais. Não deu certo. Aí você entendeu o quê? Que isso não funciona. Então, o que é que você entende hoje que você não entendia antes? Escreve aí. Qual é o sentimento que você está desejando sentir? Isso você fez na etapa anterior. Eu queria sentir tal coisa e por isso que eu tomei essas decisões erradas. Então, você já tem um bom passo aí, que é você identificou o sentimento que você quer sentir. Você já sabe quais são os sentimentos que você quer sentir. Vocês já sabem? Identificaram? Sim? O que é que você pode fazer para sentir esse sentimento? Você. O que é que você pode fazer sozinha com você para que você possa sentir esse sentimento? E tem que depender só de você. Você não pode terceirizar, porque aí dependeu do outro. Aí deu ruim se depender do outro. Então, se você já sabe quais são os sentimentos, vá atrás de atender os sentimentos que você deseja sentir. Se você ainda não sabe como, porque normalmente a gente para aí. Se você ainda não sabe como, se você ainda não sabe o que é, quem ou como você vai fazer isso, você tem que buscar entender. Não é fácil essa etapa, ok, galera? Não é fácil. Eu preciso saber como atender a este sentimento que é minha necessidade. Porque quando eu tô falando de autocuidado, que tá na moda, autocuidado, né? Autocuidado. Não é ali fazer uma escova, é também. Mas autocuidado é eu atender as minhas necessidades emocionais. Se eu não sei quais são, como é que eu vou atender? Então, assim, eu tenho que saber quais são as minhas necessidades, identificá-las. Ah, Roberta, mas eu não consegui identificar. Busque compreender, procure os processos. Procure pessoas. Procure alguma coisa. Procure compreender. Lembra que é na direção de aliviar. Não é aliviar, é na direção. Então, procure compreender. E aí, vamos lá. Os dois itens que a gente tem, o paliativo e o permanente. Então, no paliativo é, o que você pode fazer hoje para aliviar hoje? Busque. O que você pode fazer hoje para aliviar hoje? Exemplo. Eu estou trabalhando... Eita, qual questão? Que eu falei tanto aqui, como dá um delay, escreve qual é a questão que eu repito, tá? Então,
Se você não sabe como aliviar, se você não tá sabendo como atender ao sentimento que você precisa, porque o que é que eu falei aqui? Eu falei que você precisa atender um sentimento, que é o que você tinha necessidade quando você fez suas escolhas erradas. Busca atender esse sentimento. Não sei como atender um sentimento. Tem que tentar descobrir como atender. Quanto mais você procurar descobrir como atender, mais você tem chances de atender. Direcione o foco do seu cérebro para essa busca. Como atender a esse sentimento. Como todo dia, acordo de manhã e pergunto para você. Como atender esse sentimento. E procure processos para ser ajudado para isso, tá? Aí, penúltimo item. Como eu posso fazer para aliviar esse sentimento hoje? Ou para ter esse sentimento hoje? Como é que eu faço para resolver hoje? Porque felicidade é uma experiência corporal, uma emoção corporal, física do presente. Busca aliviar hoje, amanhã, depois da manhã. Todos os dias faça escolhas para você se sentir melhor, tá? Por exemplo, eu estou trabalhando com a raiva, trabalhando muito com a raiva esses meses, né? E aí, vamos supor que eu vou participar de uma reunião com uma determinada pessoa que eu já sei que é possível que eu sinta raiva. Então, eu coloco aqui umas músicas e eu danço bem muito para poder essa raiva ir embora. Ou eu faço a reunião e depois da reunião eu danço um bocado para poder essa raiva ir embora. Eu tô aliviando a raiva naquele momento. Mas, o que eu posso fazer para mudar esse sentimento ou ter esse sentimento com mais permanência? Eu, Alberta, entrei no processo terapêutico para trabalhar essa raiva de maneira mais estruturada. Trabalhar o meu lixo emocional, trabalhar os meus gatilhos emocionais, que essa raiva vem lá de trás da minha relação com meu pai, da minha relação com a minha mãe, de um monte de coisa lá. Especificamente para a raiva. Eu não estou dizendo que a terapia vai resolver o problema de todas as pessoas, mas vai resolver um bocado, tá? De eu entender o meu lixo emocional lá atrás, que reverbera numa situação que eu estou vivendo agora, tá? Então, é desta maneira que eu procuro aliviar. Tá? Eu tenho que todo dia procurar aliviar, porque aí eu vou me sentir melhor dia a dia, mas eu também tenho que procurar processos para que eu faça isso de maneira permanente, porque aí os dois juntos, beleza? Os dois juntos vai fazer com que eu saia da situação. O alívio permanente e constante é igual sim. Então, eu tenho que buscar processos que eu tenha constância. E esse é o nosso problema com a autoindulgência. A gente quer os milagres e a gente não mantém a constância. Ou a gente quer as constâncias e a gente não procura o alívio. Aí precisa dos dois. Preciso dos dois. Eu preciso ter os momentos de felicidade pequenos, mas eu preciso ter a constância para me estruturar numa felicidade mais plena. Eu preciso dos dois juntos e não um ou outro, tá? E aí, pra gente ir fechando hoje, por que é que desenvolver compaixão, autocompaixão faz bem? Isso é estudo feito, estudos, né, plural, pesquisas plural, em amostragens gigantes de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, sendo acompanhadas por 20 anos. Tem pesquisa de 75 anos de acompanhamento, isso não é do nada, tá? E foi verificado que as pessoas que desenvolvem a autocompaixão, essa técnica que eu trouxe para vocês aqui hoje, elas aumentam a autoconsciência. Isso que eu ensinei para vocês agora, vocês podem fazer com qualquer situação, em qualquer momento, tá? Encaminha para aquele cidadão, para aquela cidadã que tá precisando, encaminha, porque tá aqui a técnica. Eu trouxe de presente, é presente de Setembro Amarelo, de verdade, porque vocês sabem que eu tenho uma relação com o suicídio, importante. Então, é um presente, usem, encaminhem, ajudem as pessoas que estão precisando. Façam isso, que vocês vão ver como vocês vão sair do buraco. Então, vê. A autocompaixão aumenta o nível de autoconsciência, óbvio, né? Vê como a gente entendeu melhor as coisas. Aumenta a autorresponsabilidade. Então, a gente pensa que a autocompaixão tem a ver com não me responsabilizo, tô me ajudando e me perdoando. Isso é autoindulgência, não é autocompaixão, já entendemos. Então, aumenta a minha autorresponsabilidade. Tira o foco do passado e coloca o foco no presente. Eu vou até o passado, identifico o que aconteceu, mas eu venho para o presente e atuo no presente para me levar para o futuro de mais florescimento. A autocompaixão faz com que eu me mova. Então, a autocompaixão também aumenta a motivação e diminui a tendência a procrastinar. A autocompaixão diminui a nossa tendência de procrastinação. Maior reengajamento às falhas. Então, quando eu falho, quando eu tenho períodos de insucesso, quando as coisas não dão certo na minha vida, quando eu tenho a autocompaixão, tá? Quando eu tenho autocompaixão, eu consigo reengajar mais rápido. Eu diminuo os períodos de insucesso. Por quê? Porque eu me mexo, eu me movimento, tá? Reduz vergonha, autocrítica e inferioridade.
reduz. E por que reduz? Porque eu vou me analisar de maneira neutra e não ficar me chicoteando que tanta coisa horrorosa que eu fiz. Eu entendo a minha condição na hora que fiz as escolhas erradas. Eu compreendo de maneira neutra. Eu não tô aqui entrando no processo de peninha de mim. Eu tô compreendendo pelo motivo pelo qual eu tomei aquelas decisões erradas. E eu tinha motivo para isso, tá? Então eu reduzo a minha vergonha. Eu reduzo a minha autocrítica. E o melhor, eu diminuo os meus níveis de perfeccionismo ruim, porque a gente se exige demais. E quando a gente se exige demais, a gente demora para aprender. Demora muito. Então, sabe por que a gente demora muito? Porque a gente fica tão preocupado com o que a gente errou, que a gente não tenta refletir sobre como acertar. Pensa nisso. A gente fica tanto olhando para os erros do passado, só que o passado não pode ser mudado. Óbvio, né? Mas por que a gente fica tanto tempo pensando naquilo que eu cometi de errado? Se movimente. Procure processos para você ter futuros. Gente, a gente tem um futuro do cacete na nossa frente de possibilidades. Todas as escolhas que a gente fizer agora vão nos levar para futuros incríveis se a gente fizer as escolhas certas agora. Então, se eu fiz escolhas erradas lá atrás, isso é um provérbio budista, né? Mestre, como faço escolhas certas? Fazendo escolhas erradas. Porque eu vou fazendo escolhas erradas, eu vou entendendo, mas a gente faz escolhas erradas e a gente faz o quê? A gente se distrai, a gente vai tomar uma cervejinha, a gente vai lá no Cavaleira na Ladeira, entendeu? E a gente esquece, porque é tão grande a dor da gente é tão grande para olhar para esse passado, que o que a gente faz? A gente simplesmente apaga. Aí quando a gente quer se distrair dessa dor, quando a gente quer neutralizar a dor, a gente também perde o aprendizado da dor. E se a gente não aprende a dor, o que a gente faz? Autoindulgência. Se a gente faz autoindulgência, o que vai acontecer? Não vou aprender, vou cometer o mesmo erro, vou parar no mesmo caminho. Então a autocompaixão, ela faz você ser autorresponsável. Vamos entender por que foi que eu cometi esse delito. Mas vamos compreender que eu não sou um ser humano do mal, que eu não sou uma pessoa que não se esforça. Eu tinha uma condição para cometer aquelas faltas. Eu tenho que compreender a minha condição e compreender a ilusão que eu tinha sobre aquela decisão que tomei. Entendendo que é ilusão, eu vou mudar as minhas atitudes. Se eu vou mudar as minhas atitudes, eu terei o quê? Novos resultados. Então a gente tem, minha gente, uma grande oportunidade pela frente. Essa pandemia está nos trazendo uma grande oportunidade. Rever as nossas ilusões. Se você está hoje passando por uma situação que você está na merda definitiva, se você acha que o mundo se acabou, que bom que o mundo se acabou, porque agora esse mundo de bosta acabou. Se você fizer diferente. Se você assumir atitudes diferentes, se você de verdade buscar decidir coisas que vão te trazer o sentimento que você realmente quer ter. A gente acabou de fazer um exercício sobre isso. Que emoções que eu quero ter? Que sentimentos que eu quero ter? O que é que eu tenho que fazer no presente para ter esses sentimentos reais? Isso é o grande trânsito do momento, né? Isso é o que a gente tem que entender no momento. A gente tá vivendo por situações super difíceis para que a gente pare de ter ilusão sobre o que a gente acredita que vai chegar por milagre divino. Vai chegar porque eu fiz o movimento para que chegue. Que a gente precisa tomar essa consciência. Tomar consciência do que é necessário fazer agora para que eu tenha o resultado que eu quero. Então a gente tem um mundo de possibilidades. A gente tem um futuro de florescimento se a gente quiser. Mas a gente não vai ter assim. A gente não vai ter assim. E quanto mais autocompaixão a gente tiver conosco, mais eu tenho chance de ter o que eu quero. Então que a gente possa refletir, tá? Sobre o que é que eu quero. Porque a gente nem sabe o que é que a gente quer. Só 5% da população sabe seu sistema de valores. Não conhece. Então como é que eu vou saber o que é que eu quero? Eu não estudo sobre os meus erros. Estudar de maneira orientada. Estudar não é se culpar, já falamos sobre culpa aqui. Eu não estudo sobre os meus erros, eu não tento entender o motivo que me levou a cometer aquilo. Eu não tento, tá? Então que a gente possa começar a entender. Eu vou começar a fechar a live aqui, ela tá terminando, ela vai ficar gravada, tá? Manda pra quem tá precisando e vamos começar a entender esses processos. Vamos começar a refletir de maneira estruturada, tá? Então que a gente tenha um setembro maravilhoso, de muito florescimento, de muito amor e de muita consciência, tá certo? Boa noite para todos.